Olá! Hoje nós vamos conhecer mais uma porção do continente asiático. É o sudoeste da Ásia. É uma região que deve merecer muita atenção sua para o vestibular. Nós vamos falar hoje do Oriente Médio. Inicialmente, vamos conhecer o Oriente Médio através do seu mapa político. Você vai observar comigo a tela e vai conhecer alguns dos países dessa região. Vejam. Vamos destacar para vocês alguns países mais importantes do Oriente Médio. A Arábia Saudita, que é o maior da região. O Irã, o Iraque. Vamos lembrar do Kuwait. Vamos lembrar também de Israel, do Afeganistão, da Jordânia e da Turquia, além da Síria. Esses não são os únicos países do Oriente Médio, existem outros, mas são alguns que merecem a sua atenção para o vestibular. Você pode observar também nesse mapa que o Oriente Médio é cercado por vários mares. Com especial destaque, observem o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro, o Mar Cáspio, o Mar Vermelho e o Golfo de Aden e o Mar da Arábia. É importante lembrarmos de algumas características físicas dessa porção do continente asiático. Você deve se lembrar, pelas muitas reportagens que você já assistiu sobre o Oriente Médio, do clima predominantemente desértico. Há muitas áreas com clima árido e semiárido, com formações de xerófitas e estepes. Evidente que não é o único tipo de clima ou de vegetação que você encontra nessa região. A região do litoral do Mediterrâneo, por exemplo, apresenta o clima do tipo mediterrâneo com os maquis garrigue. Importante também lembrarmos de algumas características do relevo, da rede de rios dessa região da Ásia. Acompanhe comigo então o mapa físico do Oriente Médio. Aí nós podemos destacar, inicialmente, no seu relevo, a existência de algumas regiões montanhosas mais ao norte, no norte da Turquia, no norte do Afeganistão, com destaque para a cadeia do Hindu-Kush, com altitudes ao redor de 5.000 metros. Devemos lembrar também da importante planície da Mesopotâmia, no Iraque, uma planície de solos férteis, cortada por dois rios de grande destaque, o rio Tigre e o rio Eufrates. Podemos ainda verificar nesse mapa a presença de mais dois golfos, o Golfo de Omã, o Golfo Pérsico e, entre eles, o Estreito de Hormuz. Este Golfo Pérsico você não pode esquecer. Ao redor do Golfo Pérsico concentram-se muitas jazidas de petróleo do Oriente Médio. Entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, você observou o Estreito de Hormuz. Os navios petroleiros que se dirigem para o Golfo Pérsico, obrigatoriamente, passam pelo Estreito de Hormuz. Vamos lembrar de algumas características humanas dessa região. O Oriente Médio, no seu conjunto, apresenta uma população maior do que a do Brasil, uma densidade demográfica mais elevada do que a nossa, mas uma população mal distribuída, especialmente devido aos desertos. Nessa situação, é importante lembrar que o homem vai procurar se fixar junto a fontes de água, junto aos litorais, junto aos rios. A planície da Mesopotâmia, que você já conheceu, é uma importante área de concentração humana. O litoral do Mediterrâneo, o litoral do Golfo Pérsico, proximidades do Mar Cáspio, o Vale do Rio Jordão entre Israel e Jordânia. São áreas importantes. Acompanhe comigo a próxima tela para conhecermos mais algumas características da população do Oriente Médio. Vejam. Temos aqui uma tabela, um quadro comparativo entre alguns países do Oriente Médio. Eu quero que você preste muita atenção, principalmente para as grandes diferenças entre alguns países. Chamo atenção para o caso de Israel. Israel é o único país desenvolvido do Oriente Médio. Você pode observar o seu analfabetismo muito reduzido, uma expectativa de vida elevada e uma mortalidade infantil muito baixa. Compare especialmente com o caso do Iraque e, mais ainda, o Afeganistão. O Afeganistão apresenta indicadores socioeconômicos péssimos na região. O analfabetismo, vejam, 63,7%. Uma expectativa de vida muito baixa, 43 anos e meio. E uma mortalidade infantil elevadíssima, 161,3 por mil.
Realmente, as condições de vida no Oriente Médio variam de um país para outro. Em termos genéricos, o Oriente Médio é uma região pobre, apesar de toda a riqueza com o petróleo. A exceção fica realmente por conta de Israel, como você observou nesse quadro comparativo. Vamos agora a mais uma tela. Nessa tela, nós estamos já analisando um aspecto importante da economia do Oriente Médio: as reservas mundiais provadas de petróleo. Você pode observar que o Oriente Médio tem um peso muito grande nessas reservas mundiais. 66% das reservas já provadas estão no Oriente Médio. Você pode observar o percentual da ex-União Soviética e da Europa, que são reduzidos. A América Latina, com 12% das reservas provadas. América Anglo-Saxônica, Ásia e Oceania, com percentuais também modestos. E a África, com 7%. O petróleo não é a única riqueza do Oriente Médio, não é a única atividade econômica que importa nessa região, mas é uma das mais importantes. Não são todos os países do Oriente Médio que vivem da produção e da exportação de petróleo, mas é um dos grandes destaques em sua economia. Vamos a mais um gráfico. Acompanhe comigo. Agora nós estamos observando não as reservas, mas a produção mundial de petróleo. E aí você já observa uma melhor distribuição. Mas ainda o Oriente Médio, com quase 30% da produção mundial de petróleo, 29,3%. A ex-União Soviética, importante, junto com a Europa, em torno de 10% de participação. América Latina e América Anglo-Saxônica, com 14,1%. E a Ásia e Oceania e a África, com 11,1%. O petróleo é um recurso importantíssimo como fonte de energia e matéria-prima. E lá no Oriente Médio, ao redor do Golfo Pérsico, nós encontramos alguns países que vivem de produção e exportação de petróleo e estão reunidos dentro de uma organização. Acompanhe comigo novamente em sua tela. Agora nós estamos conhecendo os países que formam a OPEP lá no Oriente Médio. OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. É uma organização criada na década de 60, com o objetivo de ter um controle sobre o mercado mundial de petróleo, estabelecendo cotas de produção para cada país membro e tentando ter um controle sobre o preço do petróleo no mercado mundial. No Oriente Médio são membros da OPEP a Arábia Saudita, o Irã, o Iraque, o Kuwait, o Catar e os Emirados Árabes. Outros países do mundo também fazem parte dessa organização, como, por exemplo, a Venezuela, aqui na América do Sul. Nem todo país exportador de petróleo está nessa organização chamada OPEP. E nós podemos até lembrar, no próprio Oriente Médio, países que exportam petróleo e não estão na OPEP, como o caso, por exemplo, da Turquia. Vamos conhecer mais algumas questões fundamentais e importantes do Oriente Médio para o seu vestibular através de algumas questões. Observe comigo em sua tela a nossa primeira questão que vamos analisar. Quais são os motivos dos conflitos no Oriente Médio? Quando você analisar os conflitos do Oriente Médio, você não pode simplificar, você não pode generalizar. Até mesmo por respeito às várias etnias e grupos religiosos que vivem nessa região. Você não pode simplesmente concluir que no Oriente Médio só se briga por causa da religião, ou só se briga por causa do petróleo. As causas dos vários conflitos que têm ocorrido no Oriente Médio são complexas. É evidente que há interesses estrangeiros em relação ao petróleo, que é um recurso importantíssimo. É evidente que nós temos o componente religioso envolvido com alguns conflitos, mesmo porque há uma certa briga pelo controle de locais sagrados. Mas há também questões importantes, como a briga por terras, um lugar onde viver, a briga pelo controle de fontes de água. Não se esqueça que uma boa parte da região é desértica, tem um clima muito seco. Portanto, a análise dos conflitos do Oriente Médio não merece essa generalização. Merece que você faça uma análise mais cuidadosa de cada um dos conflitos. As causas são muito complexas. Vamos agora analisar uma segunda questão. Onde se localizam a faixa de Gaza e a Cisjordânia?
Muito bem, só esses dois nomes já deve ter lhe chamado a atenção para os muitos noticiários que você tem visto nos últimos anos a respeito do Oriente Médio. São dois locais, duas regiões muito conhecidas. Fazem parte ou estão envolvidas no conflito árabe-israelense. Para você conferir o posicionamento dessas duas áreas, você vai observar comigo um mapa. Vejam então a sua tela. Neste mapa, nós estamos observando regiões envolvidas no conflito árabe-israelense, um conflito já de várias décadas. E por que não dizer, um conflito muito antigo que remonta a milhares de anos. Observamos aí a localização de Israel. Observamos também a península do Sinai, pertencente ao Egito. Ela já esteve sob ocupação de Israel. Podemos observar as colinas de Golã, pertencentes à Síria. E vamos verificar, então, a localização da faixa de Gaza e da Cisjordânia. A faixa de Gaza junto ao mar Mediterrâneo. A Cisjordânia junto ao Rio Jordão e ao Mar Morto, próximo à fronteira com a Jordânia. Essas regiões, faixa de Gaza e Cisjordânia, estavam definidas há décadas num plano de partilha elaborado pela ONU para contemplar as necessidades de árabes e judeus que disputam a região da Palestina. A faixa de Gaza e a Cisjordânia chegaram a ser ocupadas a partir de 1967 por Israel e passaram a ser reivindicadas pela OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, representante do povo palestino, na tentativa de constituir um Estado palestino-árabe nessa região. Faixa de Gaza e Cisjordânia apareceram muito nos noticiários em virtude dos vários conflitos, contrapondo a comunidade de origem palestina árabe e a comunidade dos judeus, representados ali pelo Estado de Israel. Esse conflito não é o único do Oriente Médio, mas é o que tem chamado mais a atenção nos noticiários por todo o mundo. Pode-se lembrar da guerra Irã-Iraque na década de 80, da Guerra Civil Libanesa entre 1975 e 1990. É claro, portanto, que ao estudar o Oriente Médio para o seu vestibular, você não pode se esquecer destes conflitos. Lembre-se das características físicas, humanas, das atividades econômicas, do destaque para Israel, país desenvolvido na região, industrializado, mas não deixe de estudar os conflitos do Oriente Médio. Assim, nós estudamos na aula de hoje um item extremamente importante para o seu vestibular. Eu te aguardo então na nossa próxima aula. Um grande abraço e até mais.